Oi pessoal, eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como Mamãe da Manu, e hoje vou falar sobre desfraude. Bom, eu posso dizer que o desfraude foi até agora um dos momentos mais difíceis dentro do diagnóstico do autismo da Manu. A Manu ela é uma autista de grau leve, porém ela teve muita dificuldade para ser desfraudada. Primeiramente porque ela não comunicava pra gente o momento que ela queria fazer e porque não incomodava em nada a fralda dela, mesmo a fralda já estando suja. Foi muito frustrante pra mim. Primeiramente porque a primeira tentativa do desfraude da Manu foi antes do diagnóstico. O diagnóstico dela fechou quando ela tinha 2 anos e 7 meses. E a gente tentou primeiro fazer o desfraude dela junto com as outras crianças da creche, que foi por volta quando ela estava com uns 2 anos e 3 meses. Que era época de calor, tudo, e estavam tentando desfraudar toda a turminha da sala dela. É impossível a gente dizer que não existe uma certa concorrência. A gente é humano. É óbvio que tem, é óbvio que a gente gosta de saber que o nosso filho fez algo primeiro do que todos os outros amiguinhos. E assim como eu também já me gabei várias vezes de várias situações que a Manu fez e que me encheram de orgulho. O desfraude foi muito complicado, principalmente porque eu começava a ver uma ou outra mãe falando: ai, consegui desfraudar a minha filha em 1 semana. Ah, eu nem precisei fazer desfraude porque meu filho se desfraudou sozinho. Ah, eu vou tirar férias de 15 dias e voltava, a criança já estava totalmente desfraudada. E eu tentando fazer o desfraude da Manu e nada. Eu cheguei ao ponto de pensar, ela não está pronta, eu vou ter que esperar sim mais um tempo. E ela continua de fralda por mais alguns meses. O processo da Manu foi um processo muito lento. Eu não consegui simplesmente tirar a fralda e pronto, como é a orientação da maioria dos pediatras. Eles orientam que simplesmente tem que tirar a fralda e acostumar a criança a ficar sem. Com a Manu não deu certo. Não foi por uma questão de não querer que ela sujasse roupa, por causa dos escapes. Simplesmente para ela estar de fralda, estar sem fralda, era a mesma coisa. Ela ainda não segurava o xixi, ela não segurava por um tempo o xixi para fazer em grande quantidade, ela ficava fazendo toda hora um pouquinho. Então toda hora eu tinha que estar fazendo a troca de roupa dela, eu não tinha como confiar em sair para nenhum lugar com ela sem a fralda. E essa coisa de uma hora tá com fralda, uma hora tá sem fralda, confundia demais ela. Eu tive que fazer um processo muito lento com ela e tá desfraudando ela por etapas. Primeiramente, eu desfraudei ela dentro de casa. Então, dentro de casa, ela não usava mais fraldas, só a fralda noturna. Foi muito tempo, muitos escapes, foi com o pinico andando pela casa inteira. Primeiro eu consegui convencer ela de sentar no piniquinho, fazer no piniquinho. Depois que eu consegui convencer para ela experimentar o vaso com um assento redutor. Comprei um assento redutor da Pepa, com desenhinhos coloridos, para que ela não sentisse tanto medo do vaso e para que ela não tivesse medo de afundar dentro do vaso. E consegui o xixi de casa. Já estava sendo feito ou no piniquinho ou no vaso. A segunda etapa foi conseguir fazer na escola. Ela aceitar o banheiro da escola. Junto com as professoras, que foram muito pacientes, muito parceiras, a gente também conseguiu desfraldar ela dentro da escola. Porém, assim que eu ia buscar ela na escola, eu precisava colocar uma fralda para trazer ela para casa, porque como a creche dela ficava dentro do meu serviço e era um trajeto longo, se eu deixasse ela sem fralda, ela sempre molhava a cadeirinha do carro. E eu precisava da cadeirinha no dia seguinte para ir trabalhar e levar ela para a escola de novo. Então eu não podia arriscar que molhasse sempre e também não tinha muitas ideias para estar colocando. Me deram dicas de colocar tapetinho, até aquele tapete higiênico dentro do
cima do banco do carro. Mas eu fiquei com medo de que se ela fizesse xixi e ficasse sentada em cima da roupa molhada, se aquilo não poderia fazer mal para ela. Então eu optei por continuar com a fralda por mais um tempo. E foi a terceira etapa, foi tirar a fralda do carro, para pelo menos pequenos trajetos. Então era todo aquele processo, saía de casa ou saía da escolinha, levava no banheiro, tentava não dar tanto líquido dela próximo dos horários de saída. A Manu é uma criança que bebe muito líquido, eu sempre incentivei que ela bebesse muita água, muito suco, mas eu tentava que não desse tanto para ela na véspera, que também é uma coisa que os pediatras falam que também não pode a gente restringir o líquido da criança, e eu concordo plenamente. Porém, você evitar dar em excesso próximo dos horários que você vai sair com a criança, próximo dos horários que você vai colocar a criança para dormir, eu vejo muita lógica. E aí eu fui conseguindo tirar a fralda de passeios curtos. Então, se eu ia daqui até um mercado, daqui até um parque, eu conseguia fazer com que ela chegasse sem a fraldinha. Com isso, ela entendeu que não podia mais fazer xixi no carro. Eu não brigava quando ela tinha escapes, não brigava, mas também conversava com ela. Explicava: nossa filha, você fez xixi no carro. Não pode, a mamãe já falou que o xixi é no... Aí ela falava xixi, cocô, piniquinho. Então ela já tinha isso na mente dela, né? Então eu não brigava com ela para que não ficasse uma coisa traumatizada, uma coisa que ela associasse com vergonha, mas eu também não ignorava totalmente. Consegui tirar a fralda de dentro do carro. A próxima etapa foi conseguir confiar ela usar banheiros em lugares públicos, na casa de parentes, na casa de amigos. Porque por incrível que pareça, por mais que ela já tinha acostumado a usar o vaso, e às vezes até o vaso sem o assento adaptador para adaptar, ela ainda tinha receio de entrar em banheiros estranhos. Até hoje a Manu ela ainda é um pouco receosa em alguns banheiros, mas hoje você já consegue entrando, você vai distraindo ela, brincando, quando vê ela já usou o banheiro sem problemas. Então foi confiar que ela usasse o banheiro na casa dos outros. Por muito tempo eu continuei saindo com fralda, com lenço umedecido dentro da bolsa. E cada vez mais elas voltavam todas comigo para casa. Esse processo todo foi mais de 6 meses. Com a Manu foi mais de 6 meses, sim, todo esse processo. Então as pessoas às vezes me perguntam: com quantos anos a Manu desfraldou? Eu não sei nem dizer exatamente quando que ela desfraldou, porque foram tantas etapas, tantos processos, que eu não sei quando considerar ela totalmente desfraldada. O único processo que foi natural da Manu foi a fralda noturna, que aí eu percebi que ela começou a dormir e acordar com a fraldinha seca, e assim que ela acordava, a fralda enchia de uma vez só, ou seja, ela segurou o xixi todo da noite e só fez assim que acordou. Então eu comecei a tirar a fralda e no primeiro ruído que eu via que ela estava acordando, eu já distraía ela, levantava ela, levava no banheiro. Então foi o único processo rápido e tranquilo, foi a fralda noturna, que foi realmente ela que aprendeu, o organismo dela, que aprendeu a segurar totalmente o xixi. Isso tudo que eu tô te falando é referente ao xixi. Já para ela fazer o número 2, o cocôzinho, foi muito mais complicado. E até hoje, com 4 anos, a gente ainda tem que ficar muito atenta com a Manu. Porque a Manu é uma criança muito ressecada. Ela toma medicação, e alguns médicos falam que essa medicação risperidona resseca também a criança. Então ela já era uma criança ressecada desde bebezinha, toma uma medicação que contribui para que continue ressecada. A gente trabalha com alimentação, tudo, mas mesmo assim ela é uma criança muito ressecada. Então a Manu às vezes segura muito tempo, por medo ou por não querer ir no banheiro, ela segura. Então até hoje, com 4 anos,
A gente tem que estar sempre de olho nela para ver os sinaizinhos de quando ela tá se isolando num cantinho, de quando ela tá andando assim, apertando a barriguinha, pra gente sempre levar ela no banheiro. Normalmente ela nos avisa, mas quando ela segurou demais, aí a gente tem que ficar atento com ela. E também tem que ficar muito atento, mesmo se a gente não tiver conseguido, a gente por muito tempo precisou colocar uma fralda para ela dormir, porque às vezes quando ela estava dormindo, ela relaxava o corpo e aí acontecia dela fazer o número 2. Então o cocô também foi um processo muito tenso pra gente. Sobre tudo isso, o que eu tenho a dizer para vocês? Cada criança tem o seu tempo, isso é uma verdade, tudo e tal. Porém, a gente associa que a criança que tem um grau leve vai ser mais fácil ser desfraldada. Não necessariamente. Porque talvez por ela já ter o conhecimento, ela já cria alguns medos, talvez a gente apresse demais o processo e isso acaba fazendo com que ela sinta mais medo. Eu já vi casos de crianças até severas que conseguiram ser desfraldadas cedo. Eu vi casos de crianças moderadas que desfraldaram super cedo, que desfraldaram sozinha porque começaram a recusar querer usar a fralda. Isso vai muito de cada criança. No caso da Manu, a fralda nunca foi um incômodo para ela. Então ela não tinha pressa nenhuma para ser desfraldada. Então eu precisei mostrar para ela o quanto era mais fácil. E talvez eu tenha pecado em alguns pontos, porque a fralda me incomodava demais. Porque o desfraude dela aconteceu bem nesse período do diagnóstico, de receber o diagnóstico, eu estava totalmente fragilizada. E aí vinha uma ou outra pessoa desinformada, vinha me questionar de, nossa, ela é tão grande e ainda tá de fralda. E aquilo me corroía, porque falava num tom como que, caramba, que preguiça, hein? Custa, nossa, desfraudei meu filho em um final de semana, custa deixar de ser preguiçosa e ir lá desfraudar essa menina tão grande de fralda? Como se pagassem a fralda, né? Isso era uma coisa muito frustrante pra mim, porque além de tudo, a Manu é uma criança muito grande para a idade dela. Então, quando ela tinha 2 aninhos, ela aparentava ter mais de 3 anos. Então ela era muito compridona, muito grandona. E com aquela fralda visível por debaixo da roupinha, todo mundo já olhava com aquela cara de, nossa, ainda tá de fralda, né? Meu filho desfraldou bem já faz bastante tempo. Gente, para quem ainda não conseguiu desfraldar, paciência, perseverança, vai dar certo, vá por etapas. Se a criança demonstrar que já está pronta, o que é estar pronta? Isso é uma pergunta que todo mundo fala assim, tem que esperar a criança estar pronta. Tá, mas o que é o estar pronta? Você percebe pela fralda do seu filho. Se você vê que a fralda do seu filho vai enchendo aos pouquinhos, significa que ele ainda não está conseguindo prender o xixi. Então ele está fazendo, toda hora que ele sente um pouquinho de vontade, ele já solta. Agora, se você percebe que a fralda do seu filho fica vazia, seca por muito tempo e de repente ela enche de uma vez só, significa que seu filho está segurando a urina. Então é isso que mostra que ele está pronto ou não. Então você já pode começar a tirar a fraldinha dele e ver, bom, ele já fez xixi agora. Espera alguns minutinhos e começa a oferecer para ele o xixi. Bonecos, brinquedos ajudam muito nessa hora. Foi muito útil comigo, tá sempre com uma bonequinha. Então eu sempre levava primeiro a bonequinha para fazer xixi, depois era a Manu que fazia o xixi. Então, quando ela via que a bonequinha fazia xixi, que eu batia palma, cantava, fazia musiquinhas, fazia a maior festinha, porque a bonequinha tinha feito xixi, a Manu se animava a tentar também. Nem sempre dava certo, mas pelo menos só o ato dela sentar no piniquinho ou sentar no vaso já era um avanço. Então, é tudo muito processo muito lento. Você que conseguiu desfraldar o seu filho rápido, nossa, que bom! Você não sabe como você foi privilegiada, porque não é uma coisa que depende só dos pais, como muitas pessoas acreditam, tá bom? Então, foco, espera períodos quentes, porque a criança vai estar com pouca roupa, a menina vai estar só de vestidinho e calcinha, o menino só de bermudinha, fácil de abaixar, levantar,
porque no frio é muito complicado você tirar calça e baixa meia, e um monte de roupa, e também toda vez que tiver um escape vai ter muita roupa molhada, vai ser bem mais difícil para você, e também vai ser muito mais fácil que você acaba desistindo do processo, e desistir do processo você vai ter que começar tudo de novo lá do zero. Então espera chegar o período de calor, espera ver se o seu filho já está segurando um pouquinho da urina e tenta fazer. Tenta fazer o processo completo. Se você vê que ele ainda não consegue, vai fazendo por etapas. Primeiro em casa, depois na escolinha, depois dentro do carro, depois em pequenos passeios, até que você consiga tirar totalmente a fralda do seu filho. Tá ok? Eu espero que tenha ajudado essas dicas e um abraço.